Shalom, irmãos! Vamos fazer nosso pequeno comentário da Parashá Korach, que se encontra no livro de Números, no capítulo 16. E essa Parashá é maravilhosa para abordarmos temas importantes, temas sobre liderança e também a respeito da rebelião, da rebeldia. A Parashá inicia dizendo: e desligaram-se da congregação Korach, que na sua Bíblia João Ferreira de Almeida vai estar escrito Coré, filho de Isra, filho de Querate, filho de Levi, e Datã e Abirã, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelet, os quais eram da tribo de Ruben. E estes levantaram-se perante Moshe com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, chamados à assembleia, varões de renome. É muito interessante que essa Parashá começa dizendo que e desligaram-se da congregação. Ou seja, a partir de agora nós estamos falando de pessoas que não estão ligadas à congregação, que não fazem parte mais da congregação de Moshe e que não estão mais debaixo da sua ordem. Então, sendo assim, nós estamos falando de pessoas que não são mais da congregação. Isso é muito importante para que a gente entenda, porque as pessoas estavam ali, as pessoas estavam interagindo, conversando, mas elas não congregavam mais, não faziam parte mais da congregação, elas não estavam mais seguindo, vivendo e caminhando debaixo de um mesmo propósito, debaixo de uma mesma ordenação e debaixo de uma mesma liderança. Verso 3 vai dizer o seguinte: e congregaram-se contra Moshe e contra Arão. Então agora nós temos uma outra congregação que fala outra língua, outra coisa, que tem outras aspirações, que tem outro comando. Já não era mais o comando de Moshe e Arão. Da mesma forma, meus irmãos, vocês vão reparar que durante as Parashás, os comentários de Parashá, eu venho sempre mencionando que existe uma religião paralela e falsa. Por quê? Por que eu falo isso? Eu estou querendo ser chato com alguém? Eu estou querendo agredir alguém? Não, de forma nenhuma. O que eu falo aqui, eu falo em amor, né? Para crescimento de todos, inclusive do joio, porque o joio cresce no meio do trigo. Então, enquanto o trigo está crescendo, o joio está crescendo também. Então, enquanto você tem pessoas que são do Eterno, e que o Eterno as ungiu, as preparou, as abençoou e as chamou, da mesma forma tem pessoas ali que não foram chamadas pelo Eterno, mas estão sendo preparadas. Elas estão crescendo também, tá? Então, nós estamos vendo pessoas interagindo, pessoas ali no meio da mesma comunidade, mas congregação é outra história. Porque a congregação ela está debaixo de uma direção. Então você tem uma congregação que é dirigida por Moshe, que ouve o Eterno, que se deixa dirigir pelo Eterno, e agora você tem uma congregação que se congrega contra Moshe, e congregaram-se contra Moshe e Arão. E disseram-lhes, bastai-vos. Então o propósito ali agora não é mais o mesmo propósito. O propósito agora é combater Moshe. E aí quando eu falo dessa religião falsa, essa religião paralela, é justamente, cai como uma luva nessa Parashá, porque é justamente isso que ela faz. Quando ela fala contra a Torá do Eterno, quando ela fala contra os mandamentos do Eterno, quando ela fala, às vezes, contra a congregação do Eterno que guarda os mandamentos. Então, nós estamos vendo que há congregações diferentes. Estamos vendo que você tem uma congregação que é da Torá, uma congregação que é de Moshe, uma congregação que está cumprindo o quê? O que o Eterno mandou fazer. E nesse caso aqui, já era um momento super delicado, porque o Eterno já tinha dado a sentença de que aquele povo ia ficar perdido no deserto, né? O Eterno já havia
dado uma sentença de morte no deserto para eles. Tá? E aqui você vai ver essa congregação de Corá, né, essa rebelião, esse motim que Corá fez, se revoltando contra Moshe, falando mentiras contra Moshe, agredindo Moshe, né, caluniando Moshe, desobedecendo Moshe, fazendo tudo isso e culpando Moshe pelo opróbrio deles, culpando Moshe pelo fato de que, enfim, o percurso deles estava ruim, tá? E olhando aí para a religião paralela e falsa, tá? Você vai ver todas essas mesmas atitudes, né? Essa agressividade, as pessoas que falam que são judaizantes e não sei o que, eles decaíram da graça, eles isso e aquilo, enfim, é uma outra congregação. Então, vamos pontuar aqui uma coisa: judaísmo messiânico, ou judaísmo nazareno, ou enfim, o judaísmo nada tem a ver com o cristianismo. Cristianismo institui a abolição da Torá, dos mandamentos do Eterno, dizendo que as palavras do Eterno foram anuladas. Então, nada tem a ver conosco. Tá? Então, o cristianismo é uma outra coisa, dizendo outra coisa, seguindo outro caminho, indo para outra direção, é outra congregação. Não é a congregação do Eterno, não é a congregação que nós entendemos ser aqui a congregação de Moshe, né? Que institui a Torá, mas é a congregação que vai contra Moshe, vai contra a Torá, vai contra as palavras de Hashem. E aí, olha só, eles disseram o seguinte: bastai-vos, pois toda a congregação, todos eles são santos, e entre eles se acha o Eterno. E por que vos elevais sobre a congregação do Eterno? Amados, tem diferença. Tem diferença, porque aqui há uma eleição muito clara, né? Todo mundo aqui serve o Senhor. Não, calma que não é assim, né? Você vê que o Eterno elegeu Moshe para fazer o povo sair do Egito, tá? Para liderar esse povo, e o Eterno elegeu Moshe para falar com ele. Então o Eterno falava com Moshe como não falava com nenhum outro homem. Então não se trata de você, eu sirvo ao Senhor, ou aqui nós... Não, é uma eleição. A eleição, ela acontece da seguinte maneira: Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu primeiro. Não é você que escolheu o Eterno e aí o Eterno te escolheu, não. Primeiro o Eterno escolheu você, ou não escolheu, tá? Uma coisa ou outra. Então, primeiro o Eterno te amou, primeiro o Eterno te escolheu. E assim foi com Moshe. Engraçado, não? Porque Moshe estava ali perdidão, e aí o Eterno se encontra com ele e chama Moshe. Então, temos aqui uma eleição, e isso faz toda a diferença, realmente. Você estar debaixo de uma direção que tem a eleição do Eterno, uma direção que o Eterno criou, que o Eterno chamou, que o Eterno conduz, é muito diferente de você entrar debaixo aí do comando de Corá, dos rebeldes que se rebelam contra Moshe, que se rebelam contra a palavra do Eterno, e aí Corá fala, não, o Senhor está no nosso meio, e sai fazendo, e sai conduzindo, e sai vivendo, e sai caminhando aí da forma como ele pensa, como ele acha e como ele quer. Então tem toda a diferença. Então, fazendo aqui um paralelo com o que a gente vê hoje, muitas pessoas, e aliás, milhares de pessoas, estão debaixo de um comando, debaixo de uma direção, debaixo de uma palavra que não é a palavra do Eterno, que é a palavra que, infelizmente, às vezes é contrária e antagônica à palavra do Eterno, tá? E aí eles falam o seguinte, voltando agora aqui para o contexto aqui da Parashá. Todos eles são santos e entre eles se acha o Eterno. Por que vos elevais sobre a congregação do Eterno? E ouviu Moshe e caiu sobre o seu rosto. Olha que humildade. Moshe podia bater no peito e falar, o Eterno me chamou, o Eterno apareceu na sarça,
O Eterno, você não viu como foi no Egito? Eu fui o porta-voz do Eterno, eu e Arão. E ao invés disso, o que faz Moshe? Cai sobre o seu rosto, porque ali estava um homem extremamente humilde, extremamente simples. Isso é uma característica muito importante. E falou a Cora e a toda a sua congregação, dizendo... Agora, essa parte aqui, meus irmãos, simplicidade não é abotoar o botão da camisa errado, tá? Simplicidade não é ouvir qualquer besteira e abaixar a cabeça, né? Você vê que Moshe cai com o rosto em terra, mas em seguida o que ele faz? Ele fala com eles. Em seguida ele tem atitude, ele age, né? Então, não confunda, né, uma pessoa que tem proatividade, que tem firmeza, que tem espírito de liderança, com uma pessoa que não tem humildade, tá? As coisas caminham de forma conjuntas. Então, Moshe era um homem extremamente humilde, mas ele sabia muito bem qual era o papel dele, ele sabia muito bem qual era a importância que ele tinha ali, principalmente naquele momento, um momento de crise, e ele sabia muito bem como ele tinha que agir, e agia. Olha só o que acontece aqui. E falou a Cora e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã fará conhecer o Eterno aquele que lhe pertence. A voz de comando estava sobre Moshe, né? Não é que Cora falou, abafou a coisa ali. Não. Olha só, Moshe falou, a água parou. Olha o que ele diz. Amanhã fará conhecer o Eterno aquele que lhe pertence e aquele que é santo. E os fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará aproximar a si. Então, aqui você tem uma eleição. É o Eterno quem escolhe. Aquele que o Eterno escolher, né, é esse que vai estar diante do Eterno, tá? Isto fazei, tomai incensários, Cora e toda a sua companhia, e ponde neles fogo, e ponde neles incenso diante do Eterno. Amanhã, e o homem a quem escolher o Eterno para ele, este será o santo. Bastai-vos, filhos de Levi. E disse Moshe a Cora: ouve, rogo, filhos de Levi, acaso para vós é pouco que vos tenha separado o Elohim de Israel da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de fazer o serviço do tabernáculo do Eterno, e para estar diante da congregação para servi-la? Cora, é pouco? Suas funções não são suficientes? É pouco que você, né, sirva no tabernáculo do Eterno? Porque aqui, o que estava acontecendo? Cora faz um motim contra Moshe, porque Cora queria cargo. Cora queria posição social. Cora estava correndo atrás dos seus próprios interesses. E para fazer isso, né, ele traz um discurso aí de uma uma pseudo liderança coletiva de interesses coletivos. Olha, Moshe, por que você tá se colocando acima da gente? Né? Eu estou aqui para defender o interesse coletivo das pessoas. Então ele vem com um discurso bonitinho, arrasta com ele muita gente que a gente leu aqui, que foi uma congregação que se congregou contra Moshe, né? 250 homens, não é isso? 250 homens. No verso 2, dos filhos de Israel, chefes da congregação. Então, quer dizer, não era 250 Zé ninguém, mas eram pessoas importantes. E aí a gente vê um fato, né? Eu costumo dizer o seguinte: quer saber quem uma pessoa é? Dá poder para ela, dá cargo para ela, né? Coloca na mão dela, você vai ver se manifestar o que está no coração dela. Porque Moshe era o homem que tinha a liderança da nação, e era o homem que tinha humildade de colocar o rosto no pó, né? De cair sobre o seu rosto. E ao contrário, né, você vê essa congregação de líderes, de homens que têm certa importância e que querem mais, querem estar na ponta, querem ser os maiorais, né?
estão ali brigando por poder, brigando por títulos, brigando por cargos. Então, isso estava acontecendo na congregação de Israel, e aí Moshe fala para ele, é pouco seu cargo, sua função? Que a função de Cora era uma função muito importante, né? No entanto, o que aconteceu ali foi o seguinte, havia uma função, tá, muito sublime, e ela foi dada por uma outra pessoa que não era Cora, porque aquela pessoa tinha maiores aptidões, né? Estava apto para aquela função, muito mais apto do que Cora. E Cora, por ser mais velho, ele achou que não, que ele tinha que ser o líder. E as pessoas, elas vivem assim, né? Elas criam, dentro dos seus mecanismos humanos, desculpas para conseguirem galgar poder. Ah, é porque eu estou há mais tempo, é porque eu isso, aquilo, sempre há uma justificativa. E elas ignoram que há uma eleição do Eterno, que quando o Eterno está elegendo alguém, acabou, né? Era o mancebo, era o jovem Davi, que estava no coração do Eterno para ser o rei de Israel. Havia muitas pessoas ali na nação que tinham aparência, porte físico, ou bens, ou o que quer que seja, né? E se você olhar a olhos nus, estariam muito mais aptos do que Davi, mas não. Quem elegeu foi o Eterno. Então quem chamou foi o Eterno. Quem levantou Moshe e Arão foi o Eterno. E é assim que funciona, né? Eu sou um jovem, né? Quantos homens aí com a barba branca, né, existem, mas que não tem de repente uma eleição do Eterno. Não sei se eu tenho, será que eu tenho? Não sei, mas o meu coração me diz que eu devo me inclinar ao Eterno e seguir as ordens do Eterno. E talvez isso já seja um começo para me colocar apto, e caso o Eterno me escolha, ou te escolha, foi o Eterno quem escolheu, tá? Então nós nos sujeitamos ao Eterno. Será que Cora foi consultar o Eterno para fazer isso que ele estava fazendo? Com certeza não. E da mesma forma, você vê hoje muitos movimentos, né, religiosos dizendo que Deus mandou fazer a tal da nova unção, o novo poder, o novo isso, o novo aquilo, mas não guarda a boa e velha palavra do Eterno. Será que o Eterno está nisso? Será que o Eterno mandou alguém fazer essa tal de nova isso, novo aquilo? Novo mover, nova unção, nova visão? Será que foi o Eterno? Será que consultaram ao Eterno? Ou será que são a congregação de Cora? A congregação que se rebela contra a palavra do Eterno. Então nós precisamos questionar isso e agora absorver aqui o que acontece, né, com quem anda dessa forma. Verso 12 diz assim: E mandou Moshe chamar a Datã e a Abirã, filhos de Eliabe, e lhes disseram: Não subiremos. Então, no meio dessa crise aqui na congregação, você tem aqui um pecado de rebelião. Moshe era líder, né? Ele era uma voz que foi outorgada, né, pelo Eterno, né? Ali no pacto do Monte Sinai, o que o povo falou? Não fale o Eterno conosco, fala através de Moshe. Aí quando Moshe, né, vai e fala para a pessoa, qual que é a resposta? Moshe manda chamar Datã e Abirão e eles falam: não subiremos, não vamos, não estamos debaixo do seu comando, né? Não vamos obedecer à voz de Moshe. Agora vem a calúnia, né? Achas pouco nos teres feito subir de uma terra que emana leite e mel, para nos matares no deserto? No Egito, eles eram escravos. No Egito, eles não tinham nada. E aí eles estão falando que Moshe tirou eles de uma terra que emana leite e mel, né? Para nos matares no deserto, senão que também queres te assenhorar de nós? Amados, quando uma direção dada pelo Eterno, né, escute-a, se submeta, tá? Se você não fizer assim, né, é muito provável o percentual de chances de você não se dar bem, de você se quebrar lá na frente é muito grande. Mas é lógico, né? Abrindo um parênteses aqui, essa direção tem que ser do Eterno, tá?
essa voz, essa liderança tem que ser uma liderança realmente do Eterno. Não uma liderança própria, não de pessoas que andam e que se esquadrinham no seu próprio coração, tá bom? Então, se for uma direção do Eterno, escute, tá? Se submeta, obedeça, não peque, né, com o pecado da rebelião, da rebeldia, não seja rebelde, né? Ouça o Eterno, por quê? Porque essa paraxá também está nos ensinando que o Eterno institui líderes e lideranças, tá? Os líderes do Eterno, que tem líderes e líderes, mas os líderes do Eterno, lideranças que são levantadas pelo Eterno, existem, tá bom? E elas precisam ser respeitadas, precisam ser acatadas, elas precisam ser ouvidas, elas precisam ser consultadas. Quanta gente faz um monte de coisa errada, e aí vai fazendo coisa errada, coisa errada, coisa errada, depois vem conversar e fala assim, estava fazendo errado. Por que não consultou? Por que não chamou para conversar? Por que não tirou a sua dúvida? Tá? Porque uma liderança do Eterno, quando a liderança é do Eterno, ela sempre estará aberta para te abençoar. Ela sempre estará à sua disposição, porque ela tem um compromisso com o Eterno. Ela não está vendo aí a pessoa do outro lado, né? É o fulano que fica falando comigo. Não, ela não vê assim. Ela entende quem ela é, entende qual é o seu papel, e quando qualquer pessoa do povo a procura, ela está ali, né, pronta para acolher, pronta para abençoar, pronta para direcionar, pronta para ajudar. Então ela está sempre com essa perspectiva e com esse objetivo. Por quê? Porque ela está atendendo o Eterno, servindo o Eterno. Agora, como você tem aquela liderança, né, que você está na pior, que está acontecendo 1000 coisas ruins aí, e você precisa falar com a pessoa e o cara é inacessível, você não consegue falar com ele, o gabinete dele está sempre fechado para você, então isso é um primeiro indício que essa liderança não é do Eterno. Isso é o primeiro de todos os indícios que essa liderança não tem compromisso com o Eterno, tá? E que não conhece a palavra. Que quem age assim não conhece a palavra, e são muitas pessoas, né? Que a gente tem vários casos que são ruins, né? Os superstars que são inacessíveis, tá? E que se você acessá-los também, nem sempre, né? E se não é do Eterno, o que adianta? Vai acolher um conselho que não procede, um direcionamento que não procede, que não te levará a um relacionamento genuíno, tá? Que não te fará adentrar pelas portas da Jerusalém celestial, que não te levará ao caminho. Então também não adianta, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque nós estamos no período em que se cumprem as escrituras de diversas formas, em diversas frentes, inclusive naquela que diz que haverão falsos mestres, falsos profetas, que farão negócios de vós. Eu estava, nessa semana, eu estava pegando uma rodovia aqui no estado de São Paulo e ouvindo uma rádio gospel, né? Eu estava vendo líderes aí que são nacionalmente conhecidos, né? Eu estava ouvindo eles vendendo uma mezuzá por R$1.000, né? Com a promessa de que aquilo seria uma bênção para a segunda, terceira e quarta geração da pessoa. Guardar a Torá a pessoa não quer, mas pegar um símbolo judaico, né, para ganhar dinheiro nas suas costas, eles querem. Então, se cumpre neles a profecia que diz, farão negócio de vós. Então, não são líderes do Eterno. Tome muito cuidado, né? Yeshua nos dá um direcionamento muito claro, simples, objetivo e que funciona. Olha os frutos. Você vai conhecer a árvore pelos frutos. Então, quando você olha para esse tipo de fruto, você já está conhecendo, você já está sabendo se aquilo procede do Eterno ou se não procede do Eterno. Então, ali já deveria ser um ponto final, né? O suficiente para você saber, tá? Então, presta bastante atenção. Olha para os frutos das pessoas e não se coloque debaixo da congregação de Cora, porque há uma consequência para isso e a consequência é muito grave, tá? Olha só. Nem tão pouco a uma terra que emana leite e mel nos trouxeste,
nem nos deste a herança de campos e vinhas. Porventura pensas arrancar os olhos desses homens? Então a gente está vendo aqui, né, no verso 13 e 14, para terminar, não subiremos. Aí eles confirmam, não subiremos. Mas você está vendo aqui que, geralmente, né, você tem uma oposição, sempre, mas você vai pensar que uma liderança do Eterno flui tudo mil maravilhas com ela? Claro que não, né? Essas são as pessoas que mais sofrem oposição, das pessoas que não estão debaixo, né, do comando de Yeshua, que não estão vivendo uma vida espiritual plena, tá? E aí o que acontece? Entra o quê? Calúnia. Calúnia, olha a calúnia. Porventura pensas arrancar os olhos desses homens? Moshe em momento nenhum quis tirar proveito de alguém. Moshe em momento nenhum estava se valendo de ser líder de Israel para ganhar um benefício, para ser beneficiado, né? Para usar isso para os seus próprios interesses e ganhos pessoais. Nunca, né? Mas ele estava ouvindo esse tipo de coisa das pessoas, tá? Então você tem aqui, sempre haverá, né, uma postura caluniosa, né? Qualquer coisa que as pessoas estão fora do arraial, do Eterno, que não fazem parte da congregação do Eterno, é muito comum, né? Vai acontecendo alguma coisa, sempre surge um enredo, alguém vai lá e te calunia. Alguém vai lá e fala que você faz o que você é, uma coisa que você não é. Tá? Isso é muito comum. Quem é chamado pelo Eterno para exercer uma liderança, não só sabe disso, mas viverá esse tipo de coisa. Tá? Isso é inevitável. Então haverão sempre calúnias, mentiras. Tá? Você vai ver no seio da congregação a postura da rebeldia, pessoas se rebelando, e essa insubordinação, né, que surge, né, ela vem com um ato da desobediência, não subiremos, você falou, você comandou, mas a gente não vai fazer, né? Isso tudo vai andar de mãos dadas, né? E com isso a gente vê que essas pessoas não reconhecem uma liderança que é do Eterno, eles são incapazes de reconhecer uma liderança, e por isso eles não se subordinam a elas. Tá? Então, lideranças existem, são instituídas pelo Eterno, e nós precisamos estar debaixo do comando, da ordem que vem do Eterno. Tá bom? Olha só o verso 22 do capítulo 16, o que ele diz. Antes disso, eu vou ler o 15, porque aqui é uma confirmação daquilo que a gente estava falando. E irou-se Moshe muito e disse ao Eterno: não atentes para a sua oferta, nem um só asno deles tomei, nem fiz mal a algum deles. Então, ou seja, né? O que Moshe fez de errado? Nada. Aonde Moshe se beneficiou para ouvir que estava arrancando o couro das pessoas? Em nenhum momento, né? E aí Moshe, ele fala para Cora, né, você colocar diante do Eterno com os incensários e colocar, né, o incenso, tá? Assim também ele pega Arão e fala assim, coloca você também o seu incensário diante do Eterno, tá? E puseram sobre ele fogo, e puseram sobre ele incenso, e puseram perante a entrada da tenda da reunião, com Moshe e Arão. E congregou contra eles Cora, toda a congregação, à entrada da tenda da reunião, e apareceu a glória do Eterno a toda a congregação. E olha só o que aconteceu. E falou o Eterno a Moshe e Arão, dizendo: separai-vos do meio desta congregação, e os consumirei como um momento. Quando o Eterno vê toda aquela situação, aquela rebeldia, a desobediência, né, a calúnia, a mentira, a insubordinação, o que o Eterno fala? Fala para Moisés e Arão, fala assim, sai de perto deles que eu vou destruir todo mundo. Sai, se afasta aí que eu vou matar todo mundo agora. Tá entendendo? Às vezes, irmãos, a gente está vendo uma congregação linda, maravilhosa, com os incensários acesos, e fazendo isso e aquilo, e coisa e tal, e somos do Senhor.
mas a vontade do Eterno era destruir tudo, né? Bom, sem julgamentos, mas eu fiquei ouvindo, né, aquelas ofertas. Compre a mezuzá dourada, custa R$ 1.000, você vai pagar em 5 parcelas, blá, 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 blá. Eu fiquei pensando, né, o que será que o Eterno pensa a respeito disso? Né? Se o Eterno fosse trazer juízo agora, o que ia acontecer, né, com essas pessoas? O que seria isso aí diante do Eterno, né? Então, e fora o mau testemunho, né? Fora que estão se apropriando aí de símbolos judaicos, sendo que eles são as pessoas que odeiam a Torá do Eterno, né? Que combatem a Torá do Eterno, são a congregação de Satanás, a congregação que ensina o povo a errar o caminho, né? Ali é o espírito de Jezabel que ensina a doutrina que é contra a doutrina do Eterno. Então, falando assim abertamente, precisa ser dito isso. A gente precisa entender, enxergar, a gente tem que classificar as coisas, né? Estão diante dos nossos olhos, a gente tem que discernir. Existe, inclusive, um dom, que é o dom de discernir espíritos. Por que isso existe? Porque é muito importante que a gente tenha discernimento, que a gente entenda o que é o que, né? E aí o Eterno fala isso para Moshe, e isso me chama muita atenção, né? Que o Eterno fala: separai-vos do meio dessa congregação, sai de perto deles, e os consumirei como um momento. Agora a gente vai ver aqui, né, o que é a postura de um líder do Eterno, né? Olha o que acontece. Verso 22. E atiraram-se sobre os seus rostos e disseram: ó Eterno, Elohim dos espíritos de toda criatura, se um homem pecar contra toda a companhia, te indignarás? Olha só que coisa linda, né? Naquela situação odiosa de calúnia, de mentira, eles sofrendo perseguição, sendo caluniados, sendo ultrajados, o que eles fazem? Eles se lançam, né, sobre os seus rostos, atiraram-se, ou seja, quando o Eterno falou, se jogaram no chão, né, e clamaram ao Eterno para que o Eterno não destruísse aquelas pessoas. Incrível, né? O Eterno ia destruir toda a congregação de Israel ali. E Moshe e Arão foram os responsáveis, né? A intercessão deles, o cuidado de Moshe e de Arão pelas almas, né? Essa verdadeira intercessão é o que faz com que a congregação de Israel não seja destruída. Isso é incrível. Isso é, no mínimo, maravilhoso, tá? E falou, olha só, e falou o Eterno a Moshe dizendo: fala a congregação dizendo: retirai-vos dos arredores da tenda de Corá, Datã e Abirã. Sabe quando eu até costumo falar, né? Quando eu falo da culpa, né, das pessoas nesse conjunto aí de problemas de heresias do meio religioso, eu falo assim: olha, todo mundo tem a parcela de culpa, mas os líderes principalmente, esses são os maiores culpados. Eu pouparia todo o restante do povo, mas os líderes não devem ser poupados. O líder tem a responsabilidade de falar a verdade. Então tem aí, né, vários líderes que fazem parte lá do nosso grupo Baruch, né, a quem é dedicado esse comentário de Parashá. Eles sabem a verdade, eles sabem o que deve ser feito, eles sabem, conhecem o caminho que tem que ser trilhado, mas eles não ensinam o povo. Eles não se comprometem com a palavra, eles não se comprometem a fazer o que está escrito. Por quê? Que eles estão buscando o interesse próprio deles, que eles estão salvando ali o quê? A prebenda deles, tá? O que quer que seja que estejam fazendo, não estão fazendo a vontade do Eterno, não estão fazendo techuvá, tá? E há alguns que estão fazendo techuvá, eu sou muito feliz por isso, né? Mas você que está me ouvindo aí não está fazendo techuvá, desculpa, mas se Yeshua voltar agora, acabou para você. E provavelmente, né, uma liderança do Eterno será a testemunha de acusação contra você. Vai ainda diante do Eterno e falar assim: ó, eu ensinei para ele, eu expliquei para ele, eu disse,
foi anunciado, esse não é inocente não, Senhor. Esse aí pode lançar para ser queimado. Esse aí produz o que é mal. Então toma muito cuidado, porque você tem um compromisso, você tá formando uma congregação, você está aí fazendo a tua congregação, que seja uma congregação como a congregação de Moshe, tá? Que vai lá e que se atira diante do Eterno e que se rasga e que faz tudo o que é necessário e vai além, tá? Para salvar a congregação. Agora, tem gente que não. Tem gente que quer salvar não sei o quê. Porque salvar as pessoas da ira do Eterno não está salvando. Salvar as pessoas da condenação, do julgamento, do juízo, não está salvando. Está preocupado talvez com não sei o quê, com outra coisa, com seus próprios planos aí humanos. Tá? Então preste muita atenção nisso. Tá bom? Porque você que se coloca na frente, numa liderança, você está sujeito a viver o que eu vou ler aqui agora. Fala a congregação dizendo: retirai-vos dos arredores da tenda de Cora, Datã e Abirã, que eram os cabeças do motim, né? Estavam liderando aí essa congregação nova, tá? E levantou-se Moshe e foi ter com Datã e Abirã, e foram atrás dele, os anciãos de Israel, e falou a congregação dizendo: retirai-vos logo de junto das tendas desses homens maus, e não toqueis em nada do que é deles, para que não sejais castigados por todos os seus pecados. Sabe você que está numa congregação que sabe que o cara está errado? Sabe que está fazendo o que é errado? Sabe que está fazendo o povo errar? Então, essa é a ordem do Eterno, né? Ou você se retira logo, de junto dessas tendas aí, desses homens maus, ou então esse castigo que vai recair sobre eles vai recair também sobre você. Você já tem consciência que é mal? Então você tem que se posicionar, né? E a Torá, ela nos ensina isso, tá? Por quê? Porque a consequência virá, e a consequência ela vem, e ela vem rápido, tá? Olha só o que acontece. E retiraram-se, pois, os arredores da tenda de Cora, Datã e Abirã. E Datã e Abirã saíram e se puseram à entrada de suas tendas, com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. E disse Moshe: com isso sabereis que o Eterno me enviou a fazer todos esses feitos, e que não os tenho feito de mim mesmo. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então não é o Eterno que me enviou. E se criar o Eterno uma criação inédita, e abrir a terra sua boca e os tragar com tudo que é deles, e descerem vivos ao abismo, então sabereis que irritaram estes homens ao Eterno. E olha só em quanto tempo isso aconteceu. E ao acabar ele de falar todas essas palavras, quando ele terminou de falar, não deu tempo. Ele já tinha avisado antes: sai de perto da tenda desses homens maus, tá? Retirai-vos logo, sai daí agora. Ah, não saiu? Tá pensando? Tá em cima do muro? Beleza. Quando Moshe terminou de falar, e ao acabar ele de falar todas estas palavras, fendeu-se a terra debaixo deles. E abriu a terra sua boca e tragou-os, e as suas casas, e a todos os homens de Cora, e a todos os seus bens. E desceram eles, e tudo que era deles, vivos, ao abismo, e cobriu-os a terra, e desapareceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu por causa da voz estrondosa, do fendimento da terra, né? Porque diziam: não suceda que a terra nos trague. E um fogo saiu do Eterno, e consumiu os 250 homens que ofereceram o incenso. Então, quando Moshe termina de falar, a terra engole a tenda de Cora, Datã e Abirã, engole todo mundo que estava junto, tá? Descem para a morte, para o abismo, todos eles. E, ao mesmo tempo, aquela congregação que estava com incensário ali diante do Eterno, né? No meio dessa coisa toda, o que acontece? Saiu fogo do incensário deles e queimou todo mundo. Matou todos os 250 homens que estavam ali para oferecer o incenso, tá?
E isso é muito, muito, muito importante que você entenda. Você não deve fazer parte de uma má congregação, porque essa má congregação sofrerá o dano, tá? E esse dano recairá sobre você, né? Quando você está apoiando, isso é inclusive uma coisa que eu frequentemente comento, né? Falo, olha, a prostituta só existe porque tem quem pague, né? Determinadas coisas ruins, elas só estão aí no mundo porque tem gente que está fazendo existir, né? A gente fala tanto aí de falsos apóstolos, tá? De falsos líderes e que se enriquecem, que formam impérios, né? Mas por que isso existe? Porque tem um povo ali por trás deles, há uma congregação pagando por isso, né? Fazendo com que isso exista, com que prospere, tá bom? Então tome cuidado, porque a ira do Eterno ela virá, tá? Não vai tardar. E quando acontecer, vai recair sobre essas pessoas. Quem estiver no meio da tenda, quem estiver junto às tendas desses homens maus, eles vão sofrer o dano juntamente, tá bom? Então nós temos que ter a perspectiva de abençoar, né, aquilo que o Eterno está abençoando. Nós temos que ter a perspectiva de fazer prosperar a congregação do Eterno, né? Não a congregação, a igreja de Satanás, como está escrito, tá bom? Capítulo 17, verso 6. Então, só para deixar claro que a gente fala, né, para as pessoas, saia do meio, né, da bagunça, do meio do engano, porque uma condenação ela pode ser imediata, tá bom? A gente pensa que a condenação ela vem ali, só quando Yeshua voltar. Calma, que não é bem assim. Uma condenação ela pode recair sobre você aí a qualquer hora. Então fique esperto com isso, tá? Seja vivo. 17, verso 6. E queixou-se toda a congregação dos filhos de Israel no outro dia contra Moshe e contra Arão, dizendo: olha só onde que chega a coisa. Vós causastes a morte do povo do Eterno. Virou culpa de Moisés o fato do Eterno punir Corá, Datã e Abirã. Isso é absurdo, né? Mas acontece. Então você que é um líder do Eterno, se prepara. Se prepara porque a culpa vira sua rapidinho, né? A pessoa que não guarda o Shabat direito é o Renato que não ensinou. Você entendeu? O Renato, a pessoa não ia na Paraxá, a pessoa não ia eu fazia de tudo para facilitar, né? Me deslocava, enfim, fazia tudo que eu podia fazer e a pessoa não estava nenhum Shabat conosco para aprender a liturgia, nenhum Shabat conosco para aprender, né, da Torá, para aprender os nossos costumes, para aprender as coisas. Aí um dia ela descobre que tem tal coisa que eu não estou fazendo. Mas você não participa? A culpa vira minha, mas assim, ó, um relâmpago. Você que não me ensinou. Mas cada Shabat eu estava lá, né? Cada Shabat eu tinha o trabalho de reservar um local, de estar com os irmãos. Você entende como é que funciona? Aí, o Renato não me ensinou. Mas e aí, você estava onde? Todo Shabat eu estava ali à tua disposição, né? Te chamando para caminhar comigo. E você não estava. Então, é assim que funciona. No dia seguinte, né, eles vão até Moshe para acusar Moshe, né? Vós causastes a morte do povo do Eterno. Sendo que foi o contrário. Todos eles iriam ser consumidos pela ira do Eterno. Todos eles seriam destruídos e Moshe o salvou. Moshe lançou o rosto em terra e se colocou diante do Eterno como o verdadeiro intercessor e não deixou o Eterno destruir esse povo. Mas a culpa recai sobre um líder rapidinho. É fácil, as pessoas têm a tendência, né? Tendem a culpar alguém. Elas nunca estão erradas, elas não erram, elas são perfeitas. Sempre a culpa tem que ser de alguém. Então você que é um líder aí do Eterno, se conforme, tá? Que a culpa geralmente sempre será sua. Sempre será você o culpado das mazelas e dos erros e das falhas dos demais, tá bom? Então se prepare aí para isso. E olha só. E ao congregar-se a assembleia contra Moisés e contra Arão,
viraram-se para a tenda da reunião, e eis que a nuvem a cobriu e apareceu a glória do Eterno. Só que aí tem uma coisa, você vai tocar no líder do Eterno, quem que aparece ali na hora? O Eterno, tá? Então toma cuidado. Eu dou risada quando algumas coisas acontecem, e a gente tem que falar, porque o ser humano é o ser humano, né? E uma congregação é uma congregação feita de pessoas e de problemas. Então, quando o problema ele chega, né, a esse ponto de pessoas agirem mal ou tocarem umas nas outras, ou quando surgem essas demandas, né, eu dou risada e eu fico com pena da pessoa, porque não pode tocar numa liderança do Eterno. Se tocar numa liderança do Eterno, aí a casa cai, sabe? Aí, enfim, essa pessoa vai buscar para ela uma coisa muito pior do que o diabo no encalço dela, tá? Do que uma maldição no encalço dela, não. Isso daí não é nem o problema é quando o Eterno está irado contra você. Aí você está perdido, tá? Aí, sinceramente, não há o que ser feito, não há o que ser dito, enfim, aí você se colocou no prejuízo total. Então tome muito cuidado, porque inclusive há uma ordenança, a gente vai falar sobre isso na Paraxá, que é uma Paraxá para falar um pouco sobre liderança. Então há o que se dizer, porque há um mandamento dizendo que você não pode nem falar mal de um líder do seu povo, tá bom? E a gente vai verificar isso na Brit Hadashah também, para elucidar aí um entendimento muito errado, tá? Uma interpretação que não está muito comum hoje em dia, principalmente nessa polaridade política. A gente precisa compreender o que dizem as Escrituras, o que nos ensina, né, as Escrituras do Eterno. Mas, vamos lá. E eis que a nuvem a cobriu e apareceu a glória do Eterno, e vieram Moshe e Arão à frente da tenda da reunião. Eles estavam aptos para fazer isso, né? Vai aquele povo lá chegar perto da tenda da reunião para ver o que acontece. Tá? E falou o Eterno a Moshe, dizendo: removai-vos do meio desta congregação, e os consumirei como um momento. Mais uma vez, o Eterno quis destruir a congregação de Israel. E o Eterno já tinha feito uma proposta para Moshe, dizendo assim: olha, Moshe, sai de perto dessa congregação, eu vou destruir eles. E da sua descendência eu vou fazer uma congregação melhor do que essa. Maior, mais forte, mais poderosa, e vai ser muito melhor que isso aí. Só que, mais uma vez, a gente vai ver aqui o que é a postura, tá, de um verdadeiro líder. Olha só o que Moshe responde para o Eterno. E os consumirei como um momento. E atiraram-se sobre os seus rostos. Mais uma vez, eles intercedem, Moshe e Arão, pela congregação, para o Eterno não destruir. A congregação ali, ó, acusando eles, né, se congregando contra eles, o Eterno falou: eu vou destruir. E mais uma vez eles protegendo a congregação. Mais uma vez eles salvando a congregação. E disse Moshe a Arão: toma o incensário e põe nele fogo do altar, e põe incenso, e leva-o depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque saiu a ira de diante do Eterno. O Eterno apareceu ali, começou a matar as pessoas, tá? E já começou a mortandade, começaram a morrer. E Arão, olha só quem é Arão, hein? Arão pega o incensário, como falou Moshe, né? E corre ao meio da congregação, e eis que já havia começado a mortandade do povo, e pôs o incenso e fez expiação pelo povo. Então Arão corre lá no meio do povo, faz expiação dos pecados do povo, e a mortandade cessa. Então Arão salva, né, esses pecadores da morte, de serem destruídos pela ira do Eterno. É essa a função de um líder do Eterno. Não é ele andar num carro mais bonito, não é ele vestir a roupa mais bonita, não é ele ter uma conta no banco recheada, não é ele gritar aos quatro ventos do mundo que eu sou abençoado, que eu sou próspero, que eu sou isso e aquilo, não. Mas é aquela pessoa que vai se doar, que vai se colocar no meio do problema, muitas vezes, que vai cuidar, né, desses enfermos, dessas pessoas que estão perdidas, que estão aí à beira de serem destruídas, vai fazer expiação por elas. É essa pessoa que tem uma verdadeira liderança do Eterno, tá?
que corre para salvar, que corre para socorrer, que corre para ajudar, né? Sabendo que quem os destruirá, tá? Não é o inimigo, não, é o Eterno, né? Quem fez um lugar de castigo para consumir os homens maus não foi o inimigo, não, foi o Eterno, tá? Então, se tem alguém aí tentando te convencer de alguma coisa boa, tentando te convencer a andar conforme a palavra, é para te salvar, né? É para te reconciliar com Hashem, é para fazer com que você não seja pego no delito e pague por ele. Então, alguém que está aí querendo livrar a sua cara, e a gente sofre, irmãos. A gente sofre porque as calúnias se levantam, as mentiras se levantam, e a rebeldia é imensa, né? Mas apesar do Eterno querer destruí-los aí várias vezes, Moshe e Arão se lançam, né, diante do Eterno e clamam e agem como Arão agiu. Que coisa linda, né? Pegou o incenso lá, fez expiação pelo povo e pôs-se entre os mortos e entre os vivos e deteve-se a mortandade. Olha onde o cara se enfia. Esse é um líder do Eterno, tá? Esse sim. Aonde tá, o bicho tá pegando, ele vai lá. Não tem problema. Ele se coloca no meio. Isso é entrar na brecha de verdade, amados, tá? Isso sim é entrar na brecha. Toma cuidado aí com o que vocês assistem por aí, o que vocês estão vendo por aí, porque nada disso é salvação para ninguém, né? Essa igreja do oba-oba, né, onde tudo você será, você isso, você aquilo, você que não se converta ao Eterno, não, para você ver o que vai acontecer com você. E os que morreram na praga foram 14.700, além dos que morreram por causa de Corá. 14.700 morreram na praga, só na praga, tá? E sem contar os que tinham morrido por causa de Corá. Quem seguiu Corá, quem estava no meio da tenda lá, daqueles homens, né, rebeldes, e voltou Arão para Moshe, a entrada da tenda da reunião, e a mortandade se deteve. Isso aqui, amados, né, é maravilhoso, né? Então, em resumo, nesse trecho, apesar de eles serem salvos, né, de estarem vivos por causa da intercessão de Moshe, a congregação culpa Moshe e Arão pela morte de Corá, né? Pela morte de Datã e Abirã. Então você vai ver sempre o quê? Injustiça, ingratidão e falta de reconhecimento. Sempre haverá isso daí, né? Não pense que a congregação será capaz de enxergar todas as boas coisas que Moshe fez, né? Geralmente as pessoas são assim, né? Elas gostam de você enquanto você está fazendo aquilo que elas querem, né? Depois que você não está fazendo mais o que elas querem, elas não gostam de você. Isso é muito comum, né? Então é muito comum que você encontre essa veia de ingratidão, de injustiça, né? E que bom quando não é assim, né? Que bom quando é o inverso. E o inverso é muito importante, né? Porque o mandamento que nós temos na Brit Hadashah e na Torá também é que nós precisamos nos amar, amarmos uns aos outros e colocarmos uns aos outros em honra. Temos que reconhecer os irmãos, honrar os irmãos, tá? Você tem comunhão com alguém, tem amizade com alguém, tem que ser como aquela de Jonatas e Davi, né? Que você tira a sua capa, tira as suas armas, que Jonatas, que era o herdeiro do trono, fala, não, mas o Eterno elegeu Davi. Davi, você vai ser o rei de Israel, né? Isso sim é a amizade, isso sim é a comunhão. Isso sim é um coração de amigo, de irmão, de quem cumpre o mandamento do Eterno, né? Então precisa ser assim, pode ser assim e deve ser assim. Mas geralmente a gente sempre tem aí a congregação de Corá no meio para a gente, né, ter um trabalhozinho. Isso é normal. Só tome cuidado você, né, que está me ouvindo aí, para você não ser o Corá, para você não ser Datã e Abirão, tá? Entre num lugar para somar, né? Para ajudar, para fazer a diferença e para ser um líder verdadeiro, se você for um líder chamado pelo Eterno, né? Que luta para a congregação não sucumbir, que luta para a congregação permanecer, tá?
Verso 22, isso aqui é maravilhoso. E pôs Moshe as varas diante do Eterno. E Moshe falou assim, olha, pega aqui os líderes, né, os cabeças aí de Israel, pega as varas, né, e Arão pega a vara dele também, e você vai representar a tribo de Levi, e pega aí, né, as 12 varas, e a gente vai colocar diante do Eterno. E o Eterno vai falar, né, quem que é o homem que ele escolheu. Né? E do homem que eu escolher, sua vara florescerá. Assim farei acalmar sobre mim as queixas dos filhos de Israel, que proferem contra vós. Os filhos de Israel não estavam falando contra Moshe, contra Arão, porque eles isso, eles aquilo, eles não eram perfeitos, mas, olha, para chegar ao nível deles, tinha que ser muita coisa, tá? Eles não eram qualquer coisa, não. Né? Arão não era qualquer um, não. Ele era o sumo sacerdote da nação. Então o Eterno manda fazer isso, né? E olha o que acontece. E falou Moshe aos filhos de Israel, verso 21, e deram-lhe todos os seus príncipes uma vara por cada príncipe, segundo as casas de seus pais. 12 varas, e a vara de Arão achava-se entre suas varas. Tá vendo que tudo isso aí era política? Era briga por poder? Era briga por posição social? Era briga por comando? Tá vendo? Isso é um mal, isso é um problema grave, né? Um título, uma hierarquia, ela é necessária para organizar. Ela é muito importante para a ordem, né? Mas ela é boa, muito boa para quem compreende o que é isso. Agora, para quem é ganancioso e não sabe o que é isso, não sabe qual é a responsabilidade de você estar apto, com vida em santidade, né? De estar ali andando no prumo, na verdade, 100%, para você poder ir até a tenda da reunião, se apresentar para o Eterno, né? Só quem sabe o que é isso, né? Sabe o que é liderança e o peso da liderança, tá? Liderança, para quem sabe o que ela é de verdade, ela não tem nada de gostoso, não, tá? Não tem nada de ai, que belezinha, não, né? Enquanto todo mundo tem os compromissos consigo mesmo, a liderança tem outros compromissos, né? Ela tem um trabalho para carregar, um trabalho para levar à frente. Liderança é isso. Liderança dá trabalho. Liderança pesa um pouquinho. É difícil. Você viu nas paraxás anteriores, Moshe falando, ó, Senhor, eu não aguento mais. Né? Aqui agora já é muito para mim. E aí nasce o Sanhedrin. Né? Porque liderança é isso, irmãos. Liderança é enfado. Liderança é cargo. É carga. É trabalho. É peso. É puxado. Liderança é doação. Você vai doar o seu tempo, suas energias. Você vai doar, você vai ser sugado, exaurido. É isso. E aí tem gente brigando porque quer posição, porque quer, né? Mas enfim, olha o que acontece. Essa parte dessa paraxá é linda. E pôs Moshe as varas diante do Eterno na tenda do testemunho. E no dia seguinte veio Moshe à tenda do testemunho, e eis que floresceu a vara de Arão da casa de Levi, e deu flor, deu brotos e deu amêndoas. E Moshe tirou todas as varas diante do Eterno para todos os filhos de Israel. E eles viram e tomaram cada um a sua vara. Toma aqui a sua, você não é o eleito, toma aqui a sua, você também não, toma aqui a sua, você também não. Então, vocês estão vendo que é uma eleição? Vocês estão vendo agora que foi o Eterno que escolheu Arão? Entendeu agora? É o suficiente para você se conformar que não é você? Sempre querem ser os maiores, os mais bonitos, os melhores, né? Os principais. Para com isso, amados, né? Não seja assim, não. Então, quando o Eterno elegeu o Arão, honra ele, ajuda ele, né? Não vai pesar contra ele, não vai se rebelar contra ele. Seja uma bênção na vida dele, porque, olha, a quem mais é dado, mais será cobrado. E isso não é pouco, né? Então ajuda ele, não seja um peso, né? Não seja uma pedra de tropeço. Olha o que está escrito. Deixa eu ver, até me perdi aqui. Verso 23. Ah, tá. Aqui achei.
E Moshe tirou todas as varas de diante do Eterno para todos os filhos de Israel, e eles viram e tomaram cada um sua vara, e disse o Eterno a Moshe: torna a pôr a vara de Arão diante do testemunho, para que se guarde como sinal para os filhos rebeldes. E acabem-se assim as suas queixas de sobre mim, para que não morram. Quer andar na rebeldia? Então tá aqui, é uma forma que eu vou mostrar para você parar com a rebeldia, para que não morram, porque isso seria morte para você, né? Se rebelar, rebeldia. Então toma muito cuidado. E fez Moshe como lhe ordenou o Eterno, assim fez. E falaram os filhos de Israel a Moshe, dizendo: eis que nós expiramos, nós perdemos, todos nós perdemos. Todo aquele que se chegar ao tabernáculo do Eterno morrerá. Estaremos, pois, expostos à morte? Poxa, caiu a ficha agora, né? O Eterno não te elegeu para fazer aquilo. Deixa o Eterno agir através de quem ele elegeu, né? Por favor, né? E disse o Eterno a Arão: tu, teus filhos e a casa de teu pai contigo, levarei sobre vós a iniquidade do santuário, e tu e teus filhos contigo levareis a iniquidade de vosso sacerdócio. Ou seja, ó, o trabalho é de vocês. E levar a iniquidade do povo, irmãos. Você quer isso para você? Então, que o Eterno te chame. Porque se você for lá, mexer com isso, sem o Eterno te eleger, sem que tenha sido o Eterno te chamar para fazer isso, olha, você vai entrar num problemaço, tá? E também a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, faze aproximar a ti, para que se ajuntem a ti e te sirvam, e tu e teus filhos contigo. Bom, aqui a gente vai deixar, isso aqui é um assunto mais para o final, a gente vai falar depois sobre isso, porque vai falar sobre a herança de Arão, e aí a gente vai falar também a respeito um pouquinho de dízimo. Mas, lembra que a gente estava falando, como é uma paraxá que fala sobre liderança? Eu quero separar aqui, já temos mais de uma hora aí de comentário, mas eu quero separar para vocês um texto, que é um texto de Romanos, Romanos capítulo 13, e nós vamos ler do 1 ao 10, porque a gente precisa aí orientar e iluminar uma questão que está muito latente agora, e eu tenho visto muita gente falando e usando essa passagem, esse verso, de uma forma equivocada, né? Então vamos tentar ajudar aqui para tirar o equívoco e esse mal, né? Vencer esse mal aí que está essa voz, que está distorcendo a palavra. Então, Romanos 13, verso 1 fala o seguinte: todos devem obedecer às autoridades do governo. Ponto. Não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades existentes foram colocadas onde estão por Deus. Ponto. Verso 1. Vamos fazer uma reflexão. Essa palavra foi para quem? Quando? Parênteses que a gente abriu aqui, agora fecha. Vamos continuar. Portanto, quem resiste à autoridade resiste ao que Deus instituiu. E os que resistem trarão juízo sobre si mesmos. Pois os governantes não são um terror para a boa conduta, mas para a má. Você não quer temer quem possui autoridade? É simples. Faça simplesmente o que é bom. Abre aqui um parênteses. Então você está vendo aqui que a gente tem um lado, né, do que é bom e do que é mal. Fecha o parênteses de novo aí. E você obterá sua aprovação. A autoridade é serva de Deus. Abre mais um parênteses. A autoridade é serva de quem? Do Eterno. E se ela não for? Mas aí é uma reflexão. Fecha parênteses. Vamos lá. A autoridade é serva de Deus para seu benefício. Contudo, se você fizer o que é errado, tema. Não é à toa que ela detém o poder da espada, pois é serva de Deus, como uma vingadora para punir os transgressores. Então essa autoridade aqui está servindo o Eterno, né? E exercendo juízo e justiça. Legal. Para fazer o que é bom para você, né? Para as pessoas. Outra razão
para obedecer, né, porque senão ela vai punir os transgressores, Outra razão para obedecer, além do temor da punição, é a questão da consciência. Isso é também motivo pelo qual vocês pagam impostos, pois as autoridades são servidores públicos e sempre cumprem suas incumbências. Paguem o que se deve a todos. Se você deve ao coletor de impostos, pague o imposto. Tá? Não vai fazer como esses empresários aí que não pagam INSS, tá bom? Pague o imposto. Se você deve ao fisco, pague a dívida. Se você deve respeito a alguém, respeite. Se você deve honra a alguém, honre. Não deva nada a ninguém a não ser o amor recíproco. Amor recíproco. Amor que vem de todos. Não é para você amar, as pessoas que odeiam o eterno. Tá bom? Tem que ter reciprocidade nesse amor. Tá? Pois quem ama o ser humano cumpriu a Torá. Pois os mandamentos, não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice, está falando dos mandamentos, né? De cumprir mandamentos, está falando de transgressores, né? Os transgressores são punidos. Não cobice. E muitos outros estão resumidos nessa única regra: ame seu próximo como a si mesmo. Verdade, isso é um resumo, não quer dizer que foram abolidos, tá? É resumido nisso. Se você não ama o seu próximo, como é que você vai cumprir, né, as demais regras? A base é essa. O amor não prejudica o próximo. Portanto, o amor é a plenitude da Torá. Amém e amém, e é isso mesmo. Agora vamos entender o que é isso. Para a gente eliminar o equívoco. Tá? Então, o primeiro ponto, a gente tem que entender o seguinte. Aqui nós estamos falando de governos. Tá? Hoje, aqui no Brasil, nós vivemos um governo democrático, vivemos um Estado laico, sem religião, tá? Laico e democrático. Ou seja, a voz do povo é o que deve comandar essa nação brasileira. Tá? Biblicamente, nós estamos falando de um Estado laico e democrático? Não. Tá? Não é uma democracia e não é um Estado laico. É um Estado que tem religião, é um Estado que vive uma teocracia, e dentro dessa teocracia o que vale é a lei do Eterno, é a lei da Torá. Tá? Então nós estamos falando de uma liderança, de um governo, que o texto fala assim, é instituído pelo Eterno, são autoridades que o Eterno colocou ali. Por quê? Lembra que foi feito o Sanhedrin? Quando Moshe, desde Moshe, e isso a Torá fala, você não pode falar contra o líder do seu povo. Então, desde Moshe, o Eterno estabeleceu a liderança de Moshe, não é para você falar mal de Moshe, não é para você perseguir, caluniar Moshe, tá? Isso é mandamento da Torá, você não pode agir contra o seu líder. Mas quem é o seu líder? E aí o Eterno vem e estabelece o quê? O Sanhedrin, aqueles 70 homens, né, que recebem a unção de Moshe para ajudar a conduzir a nação. Então são homens escolhidos que vão exercer o juízo, que vão fazer uso da espada, porque tem mandamento que é pena de morte, enfim. Mas você tem o quê? Uma liderança de uma teocracia, tá? Uma liderança que vem do Eterno, que o Eterno instituiu as tribos, instituiu a tribo de Levi, enfim, aonde os juízes de Israel eram o quê? Homens do Eterno, tá? E aonde que está o equívoco, amados? O equívoco está em você falar que o Augusto Pinochet, por exemplo, né, que fez um golpe militar no Chile e que matou 40 mil pessoas, é uma liderança do Eterno. O Pinochet não é uma liderança do Eterno, tá bom? Ou você falar que o Benito Mussolini, né, do fascista, que matou 440 mil pessoas lá na Itália, tá? Que era ali, ó, parceiro do Hitler. Você falar que isso é uma liderança do Eterno. Não, são líderes instituídos por uma democracia, o povo que elegeu essas coisas aí, né? Esses homens horríveis, tá?
E o Eterno não tem nada com isso. Você está entendendo? Não tem nada com isso. Você fala que o Francisco Franco da Espanha, que matou 550 mil pessoas, né? Isso aí foi em geração passada agora. Se você falar que essa pessoa que matou 500 mil pessoas é uma liderança do Eterno, defendendo o quê? Ele estava defendendo a Torá? Não estava defendendo a Torá. Você vai falar para mim, então, que o Stalin, que o Joseph Stalin, né, lá da União Soviética, que matou 20 milhões de pessoas, é uma liderança instituída pelo Eterno? Por favor, né? Você vai falar que o Pol Pot do Camboja, né, que matou 2 milhões de pessoas num país extremamente pobre, num país que já sofre e arrasta-se na desgraça. Você vai falar que isso é uma liderança do Eterno? Não, não é uma liderança do Eterno, né? É a mesma coisa que você falar que o Saddam Hussein, no Iraque, também matou 2 milhões de pessoas. É uma liderança do Eterno. Ó, sujeitai-vos a essa liderança, porque toda liderança... Peraí, toda liderança nas Escrituras, você tem que entender que esse todo não é tudo. É o todo do nosso aqui. É o todo aqui do nosso povo de Israel. É a liderança aqui do nosso povo de Israel. Você está entendendo? É isso. Então, quando a Torá ela fala, olha, você não pode falar, né, mal do líder do seu povo, ele está falando de quem? Um líder que foi estabelecido, que foi eleito pelo Eterno, não eleito pela democracia. Tá? Porque o povo elegeu Saul. E olha a porcaria que ele era, né? Mas ali era um contexto de Israel. Então ali cabe para ele. Tá? Não vai falar do líder do seu povo. Você escolheu, o Eterno consentiu, beleza. Então é instituído pelo Eterno? Ok. Tá entendendo? Agora, você falar, né, que você vai pegar lá Chiang Kai-shek, né, na China, que matou 10 milhões de pessoas quando governou a China. É uma liderança do Eterno, né? Você vai pegar lá, sei lá, a imperatriz da China, né? A imperatriz Cixi, sei lá, nome chinês é difícil, né? Xixi, acho que é mais um Cixi. Matou 12 milhões de pessoas na China. Você fala que foi o Eterno que estabeleceu essa pessoa? Né? Não, não foi, tá? É a mesma coisa você falar que o Kublai Khan, o imperador mongol, que matou 19 milhões de pessoas, que essa pessoa foi instituída pelo Eterno. É o mesmo que você falar que Hitler, que matou 21 milhões de seres humanos, tá? Foi responsável pela morte de 21 e estourou, né, a Segunda Guerra. Falar que foi Eterno que o instituiu, que ele é uma liderança do Eterno, embora, é lógico, todo mundo sabe que Hitler era um cristão, né? E que teve apoio tanto do catolicismo quanto dos cristãos protestantes, né? E que fazia os seus discursos em nome de Deus. E que usava como slogan, né, coisas religiosas, né? Enfim, esse era Hitler. Mas ele não era uma liderança do Eterno. Então a gente tem que entender de uma vez por todas, né? Ou mesmo que você falar do Mao Tse Tung, que matou 77 milhões de pessoas, tá? Para estabelecer o que ele acreditava, e você falar que ele é uma liderança do Eterno. Né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para entender a palavra. Então, cuidado, amados. Você tem que se lembrar dos macabeus. Isso você tem que conhecer. Sabe quem eram os macabeus? Os macabeus, eles eram homens do campo, tá? Que em um momento em Israel, lá em Israel, as lideranças de Israel, que eram do Eterno, se curvaram para aquilo que não era o Eterno. Por quê? Entraram ali os romanos na terra de Israel, botaram para quebrar e falaram assim, olha, vamos profanar o templo do Eterno, vamos profanar o altar do Eterno e vamos acabar com o culto de vocês aqui. E vamos destruir tudo, vamos destruir a Torá, vamos destruir a sua cultura e vamos estabelecer aqui uma helenização, vamos estabelecer aqui o paganismo. Aí você tinha o líder do Eterno lá na época, né, o sacerdote e tudo mais. Aí o que o cara fez? Falou assim, tá bom, vamos fazer isso.
Aí esses sacerdotes, eles iam lá diante do povo e falavam assim, olha povo, os caras estão aqui, eles querem fazer isso, a gente vai fazer, tá bom? Vamos profanar o templo, vamos profanar o nosso culto, vamos deixar de seguir a Torá, vamos abandonar essas coisas aqui, que agora a gente vai entrar para a cultura deles. Tá bom? Tá bom nada, amados. Tá bom nada. Você tem que respeitar, isso é bíblico, a liderança do Eterno, não de Cora. Essa paraxá tem que te ensinar isso. Cora era da tribo de Levi também. Cora, se eu não estou enganado, era tio de Moshe. Era da família de Moisés e de Arão. Tá? E Cora tinha um cargo importantíssimo. Tanto que Cora arrasta com ele uma congregação de líderes. 250 homens proeminentes. Homens que eram cabeça do povo. Você está entendendo? E aí era para fazer o quê? Fazer o que Cora mandou? Não, por quê? Porque há uma eleição, há uma diferença. Quando tem um líder eleito pelo Eterno, tá? E quando tem um líder que não é do Eterno, a esse você não tem que se sujeitar. Você vai se sujeitar a uma liderança, tá? Que foi estabelecida pelo Eterno. Hitler não foi estabelecido pelo Eterno, foi estabelecido pela política, pelo Estado da Alemanha. Tá? Mussolini também foi estabelecido pela democracia da Itália. Tá bom? E sendo democrático ou não, tanto faz. Você tem o Pinochet que deu um golpe militar, tanto faz. Não são líderes do Eterno. Esse líder que você tem que respeitar, meu amado, se for numa teocracia, num governo teocrático, é um líder que antes dele estar lá liderando o povo, ele também é um profeta do Eterno. Ou ele também é um sacerdote do Eterno. Ele também é um juiz do Eterno. Aí é diferente. Aí você está falando de um líder do Eterno. Agora, você tem um líder aqui idólatra. Se o cara fala para você fazer idolatria, você vai fazer idolatria? Ah, mas ele é o líder, foi Deus que estabeleceu. Não, agora vamos entender. Não, quem estabeleceu essa liderança é o voto democrático do país, do povo. Se você está debaixo de uma liderança do Eterno, sujeite-se à liderança do Eterno. Tá? E aí vem o conselho, que é aquilo que Yeshua ensina. Dai a César o que é de César e ao Eterno o que é do Eterno. Não é para você... Você não tem que lutar contra ninguém, nem fazer oposição contra ninguém. Né? O que é certo você fazer, aqui nessa palavra que nós lemos, está falando assim, pague o imposto. Né? Se você deve ao coletor de impostos, pague o imposto. O governo está te cobrando o imposto? Pague o imposto. Pague o imposto. E se você deve ao fisco, pague a dívida. Então você tem que cumprir as suas obrigações de cidadania do seu país. Ponto final. Agora, liderança do Eterno é aquela pessoa que está apta a orar por você. Aquela pessoa que está apta a ir até a presença do Eterno e interceder por você. Essa é a liderança do Eterno. Né? Agora, desculpe, a gente tem que tomar cuidado, senão você daqui a pouco vai falar que Hitler é uma liderança do Eterno. Tá? Não. De forma nenhuma. Então vamos entender o que é teocracia, o que é democracia e vamos cumprir o nosso papel de cidadão do Eterno, que não é desse mundo. Então aqui nesse mundo nós não vamos fazer só pagar o imposto e o fisco, nós vamos fazer a justiça do Eterno se estabelecer. Por isso nós vamos agir conforme a Torá, vamos fazer a tzedakah, que é a caridade, que é a obra de justiça. Vamos andar em santidade, não vamos dever nada a ninguém, né? Nem o amor. Ame as pessoas, ame o ser humano, porque nesse texto aqui ele é maravilhoso, porque o amor não prejudica o próximo, portanto, o amor é a plenitude da Torá. Ame as pessoas acima de tudo, mas entenda que o texto bíblico não está falando para você falar que Mao Tse Tung, tá? Que matou 77 milhões de pessoas, é uma liderança do Eterno. Tá bom? Então tome cuidado para você não perverter o texto da Torá segundo o entendimento aí torto. Tá? Então não é isso. Tá?
tá bom? Se uma autoridade governamental se levantar contra a Torá do Eterno, nós estaremos contra ela, tá bom? Porque nós somos da Torá. Assim como os macabeus, quando o sacerdote se levanta contra o templo, por quê? Porque ele não queria morrer. Ele falou, é melhor que eu morrer, então é para profanar? Tá bom, vamos profanar. Vamos lá imolar porcos em cima lá do altar do Eterno, tá? Não. Aí não. Aí, nesse caso, nós precisamos lutar, tá? Não aceitaremos idolatria, nós não nos curvaremos a ela. O relato bíblico é que haviam 3 jovens, tá, de Israel na Babilônia, que eles não se curvaram à imagem que o imperador da Babilônia fez. E por isso foram lançados numa fornalha. Eles podiam simplesmente escolher. Eles se curvam e vivem, ou eles morrem e pronto. E eles falaram, não, nós vamos morrer e pronto. Por quê? Porque há alguns pecados, meus irmãos, que você não pode ceder para eles. A idolatria é um deles. Se alguém te obrigar a cometer o ato de idolatria, você deve morrer. Ou você morre ou faz idolatria. Então você morre. Nesse caso você morre. Se alguém tentar te forçar num ato sexual também, a pessoa fala, ou você vai consentir ou morre, então você morre. Esses são algumas situações que você tem que escolher a morte. Tá? Isso é bíblico. Então tem coisas que nós precisamos entender. Né? Vem lá o Saddam Hussein, é uma autoridade estabelecida por Deus. Nunca. Né? Nunca, de jeito nenhum. Né? Vem o Francisco Franco lá da Espanha, matando a torta e a direita, matando todo mundo. Você vai falar que é uma autoridade estabelecida por Deus? Não, não é. Né? Então nós estamos no mundo, um mundo cheio de impiedade, um mundo que anda torto, que não anda na retidão, não anda no caminho, e nós precisamos entender que no meio dessa confusão toda, nós temos um lado, que é um lado da vida, e que nós temos que nos sujeitar ao quê? Às lideranças do Eterno, enquanto elas forem do Eterno, porque se elas se desviarem do Eterno, você também não tem que se sujeitar a elas e nem temê-las, tá bom? Então a palavra do Eterno tem que estar na boca da pessoa, no coração da pessoa, aí sim, você sabe que é uma pessoa do Eterno, se sujeite a ela. Se o nosso governo aqui fosse um governo teocrático, cujas leis, as decisões e tudo mais fossem dirigidas pela Torá, aí sim, nós iríamos andar de acordo com o que está escrito e falar assim, olha, ali um governo teocrático, quem governa aqui? É um filho de Davi. O filho de Davi, opa, esse é o líder do meu povo. Então, a Torá tem uma sentença a respeito dele. Quem que está governando a nação? É o profeta Samuel. É o profeta Samuel. O Eterno foi quem levantou ele. Fez o magistério da luz a ele, consagrou ele. Ele, inclusive, a gente está vendo nas paraxás anteriores o quê? Quem tinha o voto, né? Como o voto de Shinshon, que Samuel era um deles, né? Consagrado ao Eterno. Esse aqui é um líder do povo. Esse aqui é um juiz de Israel. Então, você não pode nem falar mal dele. Nem falar mal dele. Agora, você quer falar mal do Hitler? Quer falar mal do Kublai Khan, do Império Mongol? Tudo bem, porque eles não são lideranças do Eterno, não são líderes estabelecidos pelo Eterno. Então, tome cuidado com a política, porque a política vai falar para você que você tem que aceitar a corrupção da tua prefeitura, porque se ele virou prefeito, se ele está governando a prefeitura da tua cidade, é porque foi o Eterno que colocou ele ali. Desculpa, mas não foi o Eterno, né? Você está vendo um vereador roubando, um senador roubando? Exerça a tua cidadania, tá bom? Não aceite, não permita. E se você está vendo aí um líder, né, que se diz líder do Eterno, roubando a tua congregação e fazendo uma coisa ilícita, né, você também vai combater ele, não vai temer ele, porque ele já não está ligado à congregação. E é aqui que entra, né, o começo dessa paraxá, que diz o quê? Vamos lá. E desligaram-se da congregação. Eles estão ali, mas não são congregação do Eterno. Esses que não são congregação do Eterno, não os ouça, não participe com eles, não esteja ligados à tenda deles, porque
ao furor do Eterno que sairá contra eles, que irá consumi-los, vai recair sobre você também. Então, a mesma coisa, tá? É o mesmo padrão, enfim, é o mesmo peso e a mesma medida para todos os demais. Ah, mas ele é ungido do Senhor, não sei o quê. Desligou-se da congregação? Não. Sai de perto daquilo. Saia do meio da tenda dele, não fique perto porque vai respingar em você. Então, primeira coisa, que quando você fala de um líder estabelecido pelo Eterno, de líderes do Eterno, tá? São pessoas ligadas à congregação do Eterno, que estão debaixo da mesma direção, do mesmo comando e dos mesmos objetivos do Eterno, tá bom? Debaixo da mesma Torá do Eterno. Olha só, a gente vai agora lá para o capítulo 18 e verso 20. 18, 20, para a gente fechar essa paraxá agora. E fala assim: e disse o Eterno a Arão: de suas terras não herdarás, e parte não haverá para ti entre eles. Eu sou a tua parte e a tua herança entre os filhos de Israel. Aqui é um assunto final dessa paraxá, quando o Eterno fala assim: olha, Arão, você não vai ter parte nas terras, né, dos filhos de Israel. Mas eu sou a tua parte e a tua herança. A herança de Arão, olha contra quem aquele povo estava falando. O povo estava falando contra um homem que o Eterno fala: eu sou a tua herança. Eu sou a tua porção. Você não tem terra, mas eu sou a tua parte, eu sou a tua herança. Você tem o Eterno. Isso é incrível, né? Quantas terras vale o Eterno? Pensa aí um pouquinho. Olha que maravilha isso. E aí, nessa paraxá também você vê o Eterno instituir uma coisa, verso 30, que é o que diz aqui, ó. E lhes dirás: quando separardes o dízimo do melhor, o restante será para os levitas, livre como produto da eira e como produto que está no lagar. Dízimo do quê? Do melhor. Então, aquilo que a gente tem que levar para o Eterno é o melhor. O que se entrega ao Eterno é o melhor. Tá? E comereis em qualquer lugar, vós e vossas famílias, porque é vosso prêmio em troca de vosso serviço na tenda da reunião. E não levareis sobre vós, por isso, pecado, quando separardes o melhor dele, e as santidades dos filhos de Israel não profanareis, e assim não morrereis. E assim termina essa paraxá, dizendo que a herança de Arão é o próprio Eterno. Que coisa maravilhosa, né? Que quem era esse homem que recebe tal herança, que recebe tal porção, né? E isso é incrível. E aí também o Eterno vai e fala o seguinte, né? Os dízimos são para vocês, pelo teu serviço na tenda da reunião. Então é assim que o Eterno estabelece para o levita, tá? Que fazia o serviço do Eterno, fazia os sacrifícios e tudo mais. É assim que o Eterno faz para a tribo de Levi, para os filhos de Arão, tá bom? Meus amados, espero que vocês sigam os conselhos, né? Tenham discernimento, vocês analisem as coisas, que vocês olhem para as pessoas, olhem para os frutos dessas pessoas, veja quem está perseguindo aí os seus próprios interesses, veja quem está disposto a entrar na brecha por você, avalia tudo isso, coloca tudo isso diante do Eterno, que tem muita gente que se engana, e se enganar é muito triste, mas tem muita gente que permite-se ao engano, tá? Não seja um desses. Você está vendo a tenda de couro aí do teu lado? Sai de perto dela, tá bom? Siga a palavra, siga o caminho do Eterno, faça techuvá, tá? Se coloque debaixo dos mandamentos, se coloque apto para caminhar, né, de uma forma abençoada, para que você seja abençoado, para que as bênçãos do Eterno recaiam sobre você, sobre a tua família e sobre tudo aquilo que o Eterno te deu, tá?
Que o Eterno nos dê crescimento na Paraxá, que o Eterno faça você compreender a importância de honrar os irmãos, de reconhecer as pessoas. Principalmente esse reconhecimento é ao mesmo tempo um reconhecimento do Eterno. Quando você reconhece aquilo que o Eterno institui, então você está reconhecendo ao mesmo tempo o Eterno. Né? Imagina que bem-aventurança no meio de todo aquele motim, se alguém ali se levantasse para defender Moshe e Arão, se alguém ali se levantasse para abençoar Moshe e Arão, se alguém ali se colocasse entre os filhos de Israel que estavam acusando, né, os homens, os líderes do Eterno, imagina se alguém se levanta ali e toma partido e faz alguma coisa, e o Eterno chegando ali no meio do arraial. Imagina como seria maravilhoso, né, para essa pessoa. O que o Eterno falaria dela? Né? Certamente não que destruiria todas aquelas pessoas. Ele fala assim, pega esse também e separa do meio do povo. Tá? Então, que nós sejamos assim, né? Os defensores daquilo que deve ser defendido, os defensores daquilo que é bom. Tá bom? E aquilo que é mal, cuidado. O que é mal geralmente se veste de um discurso de cora, né? De um discurso do coletivo, mas na verdade o que é mal às vezes está buscando ali só os seus próprios interesses. Toma cuidado com isso e preste atenção. Não fique do lado de cora, tá bom? Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos dê a sua graça e que você que tá aí acompanhando as paraxás se fortaleça essa semana, busque, ore e leia paraxá durante a semana, medite nela, que eu tenho certeza que o crescimento que você vai ter será imenso, tá? Um abraço aí para todos vocês, um abraço ao Grupo Baruch, que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach.